Olá, amadas, que o grande amor de Deus guarde os nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Nosso salmo de hoje é o salmo de número 81 e ele nos diz assim: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó, comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosamente, toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa, porque este é o decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não me quis ouvir. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu satisfaria. Esse salmo, né, ele vem nos lembrando que Deus ele nos dá o livre-arbítrio. No salmo, nesse capítulo, né, de Salmo 81, no versículo 12, ele nos diz assim: por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Então, esse livre-arbítrio que o Senhor nos dá é uma capacidade que nós temos de escolher, de tomar decisões, e mais importante de tudo isso, ele nos dá assim, o privilégio, o direito de nos arrependermos e de retornarmos realmente a Deus. Então, nesse versículo, né, nós encontramos assim um exemplo desse poderoso princípio mesmo, né? Aqui o salmista ele está relatando as consequências da teimosia e da desobediência ao Senhor. Então, essa imagem de um coração obstinado que o Senhor diz que entregaria, né, é uma poderosa ilustração daqueles que, apesar do amor de Deus, da contínua chamada do Senhor para a obediência, são aquelas pessoas que escolhem seguir os seus próprios planos. Então, quando nós escolhemos realmente o nosso caminho em vez do caminho de Deus, muitas vezes o que nós vamos encontrar é dificuldade, frustração e muitos sofrimentos. Então, essa mensagem, né, desse capítulo todo, mas principalmente desse versículo, né, não é de condenação, mas de amor e misericórdia. Então Deus ele vem nos falando que ele nos permite fazer as nossas próprias escolhas, mesmo quando elas são erradas, para que nós possamos aprender, crescer e finalmente nós possamos nos voltar para Ele. Então, hoje eu gostaria assim, de convidar você a realmente assim, fazer uma pausa na sua vida e refletir, né, em quais áreas da sua vida você tem sido assim obstinada, teimosa, você tem insistido nos seus próprios caminhos, ao invés de buscar a orientação e a sabedoria de Deus. E se você percebe isso na sua vida, peça para o Senhor para que ele lhe mostre realmente como mudar, como entregar isso tudo para Ele. Pense realmente assim nas consequências de seguir, né, o teu próprio caminho sem buscar a Deus. Será que todas as vezes que você fez isso, essas decisões elas realmente foram benéficas, né, a longo prazo? Porque às vezes a curto prazo, nossa, é tudo muito bom, mas a longo prazo nem sempre isso é bom. Então, muitas vezes nós vamos enfrentar muitos desafios e muitas frustrações que poderiam realmente ter sido evitados se nós tivéssemos seguido a orientação de Deus.
Então hoje é um dia assim para a gente aproveitar, para refletir sobre as nossas escolhas, para buscar a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos realmente entender isso em Deus através desse salmo e buscar realmente assim praticar essa entrega diária, né? Que no início de cada dia nós possamos realmente assim reservar um tempo para nos submetermos a Deus, para entregar realmente os nossos planos a Ele, para pedir a orientação dele para o nosso dia. E às vezes isso é tão simples, queridas. É tão simples que às vezes uma oração, né, no começo da manhã, ou uma leitura da palavra de Deus, uma meditação sobre um versículo específico. Então, através disso, nós podemos realmente assim encontrar direções de Deus. Nós podemos muitas vezes identificar áreas da nossa vida que nós podemos estar resistindo à vontade do Senhor. E através dessa meditação, dessa entrega para o Senhor, nós podemos pedir a Ele a coragem para nos submetermos à direção dele. Nós precisamos nos lembrar que o livre-arbítrio que o Senhor nos dá não é para nos separar dele, mas é para nos permitir escolher segui-lo. É uma escolha, por isso que ele nos dá o livre-arbítrio. Então, eu gostaria assim, que você se lembrasse que você não está sozinha nessa jornada. Você não está sozinha, né? Deus ele vai estar sempre com você, pronta para te guiar, para te apoiar, porque Ele conhece os nossos desafios, as nossas lutas. Ele está sempre pronto para nos ajudar, para ajudar a superar esses desafios. Então, não hesite em chegar até Ele, em pedir ajuda, em confiar nele, para que Ele venha te orientar no melhor caminho, porque a palavra dele diz que os planos dele são melhores que os nossos. Então, o coração obstinado, muitas vezes, ele pode realmente nos levar a seguir os nossos próprios caminhos. Mas Deus, na infinita misericórdia dele, ele nos chama de volta a Ele. Então, que hoje você escolha ouvir a voz do Senhor, que você entregue para o Senhor as suas lutas e você confie que Ele tem um plano perfeito para a sua vida, porque Ele é um Pai amoroso e que deseja o melhor para mim e para você. Amém, queridas? Glória a Deus. Pai Santo, neste momento, Senhor, nós reconhecemos, Deus, a Tua sabedoria, Senhor, ao entregar, Pai, realmente, muitas vezes as nossas vidas, Senhor, de corações obstinados, Pai, aos nossos próprios planos. Pai, nós compreendemos, Deus, que por muitas vezes nós insistimos, Deus, em seguir nossos próprios caminhos, guiados pela nossa vontade, pela nossa teimosia, Senhor, ao invés, Senhor, de nos rendermos, Pai, completamente à Tua vontade soberana, Pai. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a aprender, Deus, através, Senhor, deste salmo, Senhor, através desse versículo, Pai, a humilhar realmente o nosso coração orgulhoso, Deus, e reconhecer, Deus, a nossa limitação diante do Senhor. Pai, nós sabemos que somente quando nós nos submetemos, Deus, à Tua direção, nós vamos experimentar a verdadeira plenitude, Pai, e as verdadeiras bênçãos, Deus, na nossa vida. Nos concede, Senhor, a sabedoria para discernir, Deus, entre os nossos próprios planos, Deus, e os Teus desígnios perfeitos. Que nós possamos buscar em Ti, Pai, a orientação, a força, a confiança necessária para trilhar, Deus, um caminho reto e seguir a Tua vontade em todas as áreas, Pai. Nos ajude, Pai, a abandonar a teimosia e a resistência, Pai, a fim de nos rendermos, Pai, completamente aos Teus propósitos. Nos capacita, Senhor, a renunciar ao egoísmo e à obstinação que nos afastam, Deus, do Teu amor e da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos guie diariamente, nos recordando, Pai, a importância de confiar em Ti, Senhor, e de nos submetermos, Deus, à Tua soberania. Nos concede, Pai, corações humildes, Deus, que anseiam por seguir a Tua vontade, Pai, acima de todas as coisas. Senhor, nós louvamos o Teu nome. E te agradecemos, Senhor, porque Tu nos ama, Deus, o suficiente para nos mostrar, Deus, a necessidade de abandonarmos, Pai, a obstinação e nos entregarmos a Ti. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, nos envolvam, Senhor, todos os dias, enquanto nós caminhamos, Pai, em direção aos Teus planos. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos, crendo mesmo, Senhor, no Teu amor, Deus, e na Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridas. Que o Pai guarde o teu coração, te dê sabedoria para que você possa fazer escolhas corretas e sensatas. Em nome de Jesus.